Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdíleme e nós estamos aqui para mais uma sessão de análise em relação a, vamos dizer assim, a uma morte anunciada. E observem só, hoje nós vamos ver que é uma morte anunciada há 50 anos, por incrível que pareça. O que a gente deixou como resíduo para tratar nesta aula, aliás, nesta aula, desculpa o termo, não seria exatamente esse o adequado, mas na realidade é uma análise, um bate-papo sobre os fatos que levaram, né, vamos dizer assim, à morte do Império Hegemônico, né? No primeiro estágio seria a morte do processo que torna o Império Hegemônico, que seria, vamos dizer assim, a figura do dólar como moeda universal para o escambo, para os negócios, e o processo de financiarização, monetização do mundo imperial que a gente conhece. Pois bem, no último estudo, no capítulo 2 do nosso bate-papo, eu deixei pendente, eu disse, olha, no nosso próximo evento, nós vamos tratar de alguns personagens, de outros elementos que vão entrar nessa história para tornar real um mundo que vem se, vamos dizer assim, vem se tornando possível desde há 50 anos atrás, e pelos fatos de há 50 anos atrás, né? Então nós vamos hoje trabalhar com esses outros elementos, que sejam, quais sejam, aqueles que vão, como eu falei, quando um poder se distancia, quando o poder desaparece, um outro poder entra na história. Por quê? Porque no mundo da política, não existe um espaço vazio. Então, quando um império vai morrendo, outros vêm surgindo, outros impérios ou não, mas na realidade outros detentores, outros atores políticos vamos dizer assim, vão se distribuindo nesse vazio. Ou seja, à medida que um império morre pelas beiradas, vem atores pelas beiradas comendo essas beiradas do império. É esse o evento. E isso não é agora, isso é em qualquer tempo da história da humanidade, né? Foi isso que ficou pendente, nós vamos hoje dar continuidade nisso. Observe, mas antes da gente dar início, eu gostaria de convidar você novamente para fazer sua inscrição, para marcar o sininho, para ir assistir os outros programas, né? Os outros vídeos onde a gente trata dessas coisas, os vários objetos de estudo que estão publicados no canal, e também faça seus comentários, faça vamos dizer assim, a sua análise pessoal sobre os fatos que a gente está falando aqui. A gente está, ao mesmo tempo, passando pelo fato histórico e já construindo uma determinada avaliação, uma análise desse fato histórico no conjunto, na perspectiva do que a gente está estudando, que seria o quê? Na realidade, neste momento, seria o evento fim do petrodólar como moeda de escambo do mundo. Pois bem, feitos esses esclarecimentos e esse alerta de novo, para que você participe fazendo seus comentários, como eu já disse das outras vezes, usando a racionalidade para permitir que eu vá satisfeito para o túmulo, menos ignorante do que vou estar agora. Não é isso? É uma coisa boa. Pois bem, eu disse que no ano de 73, no período do governo, antes do Nixon renunciar, aliás, antes de haver aquele quiprocó com relação ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, quando houve o caso Watergate, o Nixon e o seu secretário de Estado, o senhor Henry Kissinger,
promover uma coisa que seria uma verdadeira, que redundaria numa revolução. Muito tempo depois. Nós vamos ver o outro momento onde essa coisa vai acontecer. Mas o primeiro momento é esse. O quê? Porque havia uma certa, vamos dizer, animosidade, não diretamente uma coisa de mundo real, não, mas os espíritos andavam separando dois grandes adversários americanos, que eram, naquele exato momento, a União Soviética e a China de Mao Zedong. Vários, eu não vou entrar. Um dia a gente pode fazer um estudo sobre as realidades, sobre a história da China, como que o processo se deu e tal. Mas o importante entender é o seguinte, é que houve, naquele momento, Taiwan, que era a chamada Formosa, né, chamada China nacionalista, era a representante do povo chinês, reconhecida pelo colegiado da ONU. Então, quando acontece do Henry Kissinger visitar a China pela primeira vez, ou seja, o grande evento seria uma quebra dessa situação de frieza nas relações bilaterais, o Henry Kissinger faz uma visita a Mao Zedong na China, e o resultado dessa visita é transformar a China continental, que é exatamente a China comunista, como eles chamavam, no representante do povo chinês na ONU. Então, o colegiado da ONU, o Conselho de Segurança e tudo mais, faz exatamente essa permuta. Então, ao invés de reconhecer o status de Taiwan, que não era Taiwan, era Formosa, como representante do povo chinês, o único e exclusivo representante do povo chinês, essa coisa passou para a China de Mao Zedong. E, ao mesmo tempo, a Taiwan passou a ser vamos dizer assim, uma espécie de ilha rebelde que, na realidade, é parte do território chinês. Por quê? Porque essa ilha Formosa foi para onde fugiram os partidários de Chiang Kai-shek, que eram exatamente naquele momento, a extrema-direita capitalista que Mao Zedong derrotou no movimento de 49, né? Então, expulsou eles do continente para a ilha e deixou lá, não se preocupou. Eu estou só fazendo isso para vocês entenderem. Então, esse foi o primeiro passo. Aproveitando de uma situação, certa animosidade entre Mao Zedong e o regime soviético, os Estados Unidos, Kissinger imaginou que, uma vez puxando a China, criaria um sistema de divisão e aí retardaria, vamos dizer assim, vamos dizer, uma possível disputa vitoriosa com o leste europeu. Nessas condições, Mao Zedong chega e entra na história. Ocorre que, e aí vem o adendo, naquele momento, a China era um estado, eu não vou dizer feudal, semi-feudal, porque era uma vivia agricultura. A China vivia de plantar arroz no junco, né? Era um país, não sei quantos milhões, faço uma ideia de que tivesse 850 milhões de habitantes. O Brasil, naquela época, tinha o quê? Tinha 95 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, a China ainda não tinha 1 bilhão. E o que ocorre? Era uma economia agrícola. Era um país de bicicletas, como dizem, né? No ano de 76 e tal, era um país cujo, vamos dizer assim, o desenvolvimento se dava um povo que estava apiando na coisa, por um monte de problemas. Nós não vamos discutir. Tinham passado pela Revolução Cultural e tal, muita coisa. Inclusive, a pessoa que vai substituir Mao Zedong, que é exatamente o cara que vai conduzir para a China que a gente está vendo agora, ele foi um perseguido interno dentro. Na realidade, a imprensa ocidental, a propaganda imperial, faz aquela, vamos dizer assim, aquela leitura de divisão intestinal dos regimes que ela constrói a oposição, né? Como hoje, como em qualquer lugar, da mesma forma que defenestra, da mesma forma que demoniza os seus
opositores, como no exemplo que eu fiz na leitura do capítulo passado, daquela mesma forma. De forma que o que ocorreu foi que a China era um Estado nessas condições, não era um país industrializado, precário na educação, ainda estava por se construir. E o que tinha mesmo para o trabalhador se mexer era a bicicleta. Então, olhe só, Mao Zedong morre em 1976. Quando ele morre, tinha uma liderança do Politburo, da estrutura política do PC chinês, que estava, na realidade, vivendo um ostracismo. E não tinha nenhuma, no momento Mao, inclusive, tinha escolhido outra pessoa para ser o seu sucessor. Já havia discussões sobre um sucessor que seria o outro e tal. Mas ocorre que há uma mexida nos bastidores, na estrutura do Politburo chinês, como eu chamo, e aí surge um personagem que era do ostracismo, é um herói chinês, inclusive, mas viveu um certo ostracismo político quando teve seus, vamos dizer assim, seus momentos de constrangimento na relação com o PC chinês. Mas essa pessoa, que se chama Deng, uma pessoa dengosa, como dizem, né? Deng Xiaoping. Esse personagem eu já falei dele em outras oportunidades. Mas observe o que se trata. Ele substituiu o Mao Zedong, ele passou a ser a liderança na China naquele momento. 1978. Mais em 78 ele assumiu a direção do sistema político chinês. E aí iniciou um negócio que redundou no que a gente vai ver agora, para você ter uma ideia. Eu disse qual era a situação da China, era agrária. Tinha passado por uma revolução que chamaram de revolução cultural, vários problemas, um processo de, vamos dizer assim, até de castração, como diz. Mas o seu Deng Xiaoping aparece de volta em Pequim, Beijing. E aí ressuscita uma proposta. E é uma proposta revolucionária para o modelo da China que estava naquela hora. Né? Porque ele chegou, segundo Deng, ele dizia que 50 anos, aliás, em 2050, a China seria a potência do mundo. Veja. Isso. Em 2050, ela seria. E aí a gente tratou, e ele tratou de criar um processo de planejamento que permitisse chegar a isso. Mas aí, o que ocorre? Vocês estão vendo que isso está acontecendo 20 anos antes. Em 2030, a China já será superior ao prognóstico dele. Em 2030. Nós estamos em 2026. Pois bem, o seu Deng iniciou um processo baseado em 4 pilares, um processo de reforma dentro da estrutura de poder e da sociedade chinesa. E isso incluía economia, industrialização, educação, política e o modelo econômico. Por quê? Porque a partir daí, a partir de Deng e os outros sucederam ele nessas condições, dando continuidade ao modelo implementado, que a China entrou num processo que o mundo começou a conhecer como um capitalismo chinês ou socialismo chinês. Mas era um comunismo com uma miscigenação, com um processo de, vamos dizer assim, um comunismo moreno. O que é que caracterizava isso? A ação do Estado como ente que funcionava
né, monitorava o capital, fazia como um capital e vigiava como um capital. Então, é o chamado um socialismo, um capitalismo de Estado. O Estado passou a deter poder e atuar no mercado com algumas regras, leis específicas do regime, do modelo econômico capitalista. E precisava fazer isso por um monte de razões. Uma delas era manter alimento para 1 bilhão de pessoas que logo ia chegar. Depois era o processo de educar. E depois a economia tinha que crescer para suportar essa coisa. E aí iniciou um processo de educação, de programação, de planejamento familiar por conta da população e tal. Então, foram várias reformas, foram várias coisas. Então, mas os pilares dele atuou na tecnologia, na ciência, na industrialização da economia, no aspecto do conhecimento, na defesa e tal. Pois bem, esse cidadão que produziu essa coisa viveu vamos dizer assim, uma coisa meio traumática que foi, todos nós lembramos, quem é contemporâneo, lembra que é a situação do protesto da Praça da Paz Celestial, né, onde botou tanques para cima de estudante e tal. Então, no aspecto de poder político, soltar as estribeiras do controle que o Partido Comunista tinha da condução política e social da China, ele não fez essa coisa. Essa coisa ela endureceu. Segundo ele, precisava ser duro para fazer o que estava precisando ser feito. E foi assim que ele se comportou. E foi assim que os outros seguiram adiante com ele. Né? Eu estou falando desse personagem, esse personagem merece um estudo todo especial, porque é a partir dele que a gente vai descobrir agora como é que fica a hegemonia do Império Ocidental. Eu vou saltar porque eu quero encurtar o nosso tempo para poder, vou falar só de pontuar alguma coisa e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Brasil iniciou seu processo de industrialização na área automobilística, por exemplo, na década de 50. Era Getúlio Vargas e depois Juscelino Kubitschek. O processo inicial se dá com Getúlio Vargas, porque em Getúlio Vargas a gente vai adquirir a primeira siderúrgica, que foi a chamada Siderúrgica Nacional, fruto de um acordo e de uma ameaça feita com relação à situação que estava ocorrendo na Europa do período da Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler. Né? Mas a China, ela começou praticamente em 1978. A industrialização da China. Antes, se você disser, não tinha carro lá na China, tinha os caminhões da União Soviética, tinha algumas coisas, tinha. Um ou outro motor, fazia um motor por vez, um negócio tal, um ou outro nego na cidade, quando aparecia um carro na cidade, era um monte de gente para ver aquela coisa, porque era muito curiosidade. Então não existia o aspecto. A estrutura industrial da China, quando eu estou dando exemplo da questão do automóvel, porque eu quero usar isso para dar exemplo com relação ao Brasil. Hoje, em qualquer lugar do mundo, se você perguntar, tem um carro chinês em algum lugar aí, o que vai responder as pessoas? Marca chinesa. Se perguntar, nosso presidente, nossos amigos, todo mundo fala aqui da tecnologia da indústria brasileira e tal. Para onde vai? Qual é o carro brasileiro que existe? Nenhum. Não, nossa indústria é a Embraer, nós temos o jato Embraer e tal, e somos o nosso avião, e nós inventamos o avião, fizemos peripécias e tal, e vendemos avião, está lutando lá no Afeganistão, o monomotor e tal, mas mesmo assim, mesmo aquele monomotor, é avião do Brasil? Não. O parafuso foi feito do Brasil? Não. A borracha dos pneus é Pirelli. Mesmo que pegue a borracha no Acre, lá nas borrachas, nas seringueiras. Nada é. E essas coisas, a gente só descobre, o governo só é obrigado a falar para o povo que aquilo não é brasileiro, na hora que ele quer vender e não pode vender, como fez agora recentemente, as várias vezes que tentou vender um carrossel para a Alemanha, né? Como é que é? Guarani, ou Tupiniquim, Chupicri, qualquer coisa aí, Engesa.
Quando ele quer vender um negócio desse, ele vende só para subalterno. Aí quando vai vender, aí os Estados Unidos diz, não, não vende não. Então a Alemanha, não vende não. Ele não vende. É o Brasil? Não. Mas tem um monte de besta falando merda por aí. Esse pedaço eu quero saltar para a gente só dizer o seguinte, olha, a China, o que ela tem é marca dela. E isso só começar para planejar e tal. Efetivamente é muitos anos depois, mas eu digo, começou em 1978. Só começa com as atitudes do Deng Xiaoping. Ele simplesmente chamou as indústrias. Quem quer investir na China quer e tal. Olha, mas aqui é 51% é capital do Estado chinês. E a tecnologia está aqui. Começou a fazer, depois que aprendeu a fazer, mandou todo mundo pro raio que o parta. E patenteou tudo como licença como chinês. Então tem as marcas. Se for aqui no meu vizinho, aqui do meu lado, aqui na minha na casa onde eu moro, ali do lado tem uma revenda de automóveis da China. Não é alemão, não é italiano, não é americano, não é coreano, não é nada, é China. Mas é China. Aí você diz, é o mesmo carro, é a cópia do carro. Pode ser, qual é o problema? Não tem nada disso, não. Não precisa ficar fazendo aquelas brigas, tipo a do Fernando Henrique, que ele inventou a crase. Não, o doutor Felormênico vai para a Sorbonne e tal. É porque essa sumidade intelectual inventou a crase. A forma como se faz uma conjugação, uma conjunção verbal. A conjunção carnal deixa para o outro lado, mas a conjunção verbal, a inoxidável reforço do tecido epitelial. Quem fez isso? Não, inventou falando. Nada. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que a política desse cidadão construiu escolas para preparar o povo, porque ele sabia que só libertaria, só daria independência, só construiria um poder com educação. Essa é a coisa. E aí, espalhou. Hoje, o que é a educação na China? Faça uma pesquisa na internet e veja quantas patentes registradas pela China num ano. Faz essa pergunta mesmo colocando os Estados Unidos para ver um com o outro, que é considerado assim. Percebe? Por que eu estou contando isso? Eu estou contando para dizer qual é o nível da revolução que foi feita. Isso com a China. Acontece que passou, e muito tempo depois, no ano de 2001, depois que houve todas essas coisas, a economia estava se comportando dessa forma, o Estado entrando como sócio em maioria dos investimentos do Ocidente, que resolvia investir na China. O Estado chinês entra como sócio com 51%, ou seja, mandando no que tem que mandar, e quem vai para lá se sujeita a isso. E aí, chega em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil reconhece a China como economia de mercado. Por quê? Porque antes disso, existia todo um debate de dizer que a China fazia uma espécie de dumping comercial, ela quebrava a moeda dela para tornar os produtos dela baratos, porque os trabalhadores dela trabalhavam a $1 por dia, e era uma escravização, toda coisa mal informada. Na hora que ela construiu e buscou construir o seu mercado, uma estrutura de consumo para o mercado que ela produzia, para as coisas que ela produzia, então todo mundo reagia. Até que o Brasil reconhece a China como economia de mercado. Taca na OMC. Pronto. Naquele exato momento o relógio começou a fazer tic-tac, tic-tac, tic-tac para a hegemonia americana. Isso que a gente está vendo agora com petrodólares começou assim. Então, observe, a China começou a fazer o tic-tac em 2001. Atente para o fato que hoje, com 1 bilhão e 400 milhões, 500 milhões de seres humanos dentro daquele espaço geográfico que é a China, ela pode simplesmente, pelo potencial do mercado dela, ela poderia simplesmente se desagregar do planeta. Eu costumo dizer isso para um colega quando estou fazendo análise. Se desagregar
do planeta Terra e ficar como um meteorito rodando em torno da Lua. Ela vive com esse mercado. Pode levantar de novo a muralha da China e esquecer que existe o Ocidente. A China vive. A pergunta agora, se fizer isso com os americanos, com o Império Ocidental, que é o que o Laranjão tentou fazer, ele sobrevive? Não. É o primeiro estribucho. Você vê que ele não aguentou 5 minutos de coisinha com essa história de taxar os produtos brasileiros. O Lula não fez nada. Ninguém fez nada, ninguém precisava fazer nada. Ali é por osmose. O Império morre por osmose. Aliás, é uma verdadeira idiotice de um governo de esquerda ficar caçando jeito de vender depois de ter passado pela experiência de que ele vai comer merda se não fizer negócio com o Brasil. Mas não, mas as coisas de pateta, né? A chamada leitura estrogênica, que não consegue visualizar uma tática, uma estratégia, alguma coisa, não vê objetivo estratégico, não trabalha com leitura para resolver problema. Não. Aí fica remendando para dar sobrevida. Porque não tem nenhuma necessidade de vender de novo o que ele tinha sobretaxado. Tinham deixado aqui ou mandado para outros mercados. Já está vendendo muito que não precisa vender tudo isso. Perdeu uma grande oportunidade de detonar o cara. Fazer os americanos derrubar ele de ponta cabeça. Mas não. Foi alguma coisa que o Lula fez? Não. Foi por osmose. Pronto. Se o oxigênio parasse, se o sol não acendesse mais de jeito nenhum, acontecia do mesmo jeito. Percebe a coisa? Por quê? Porque o Império não tem isso que eu estou lhe dizendo sobre a China. Não tem essa possibilidade. Ele não vive. Eu disse, olha, existe uma interconexão. Quando o Lula falou sobre o discurso de soberania, a maneira como a humanidade está hoje, que ninguém se pode dar o tutano de dizer eu sou soberano, não existe isso. Mas a China pode fazer. Por quê? Olha, quando eu era meninozinho, lá em Barbacena, a Souza Cruz era uma grande indústria da área do fumo, do tabaco no Brasil. Era a maior contribuinte de imposto. De ICMS no mundo, do Brasil era ela. Já foi embora como a IBM, né? Mas a Souza Cruz, ela tinha um sistema para comprar o fumo dos lavradores escravizados. Principalmente Rio Grande do Sul, Arapiraca e tal. Rio Grande do Sul saiu do fumo para plantar soja. Quem é gaúcho conhece, quem é da outra geração de gaúcho sabe a porcaria que viveu lá quando o fumo foi pro fumo, no lugar adequado, né? Então, as folhas de fumo. O que era que acontecia com a Souza Cruz? A Souza Cruz precisava da folha do fumo. Mas ela era quem dizia para o trabalhador cooperado quanto é que ela pagava na folha. Quem for do Rio Grande do Sul, por gentileza, me desminta. Pode ir para o comentário aqui. Era a Souza Cruz quem dizia o que pagava pela folha do fumo. Então, quando dava uma praga na folha do fumo, os lavradores cooperados tomavam o fumo no lugar que era o fumo. A Souza Cruz, ó, ela endividava os caras, emprestava dinheiro, financiava alguma coisa, para o cara com a safra ele está escravizado junto com ele, com as filhas que não ia mais para a escola, para ficar colhendo fumo, na boa. Não era assim? Então, eu estou dizendo, o consumidor da matéria-prima, eu vou chamar de commodity, só para dar um exemplo, era o que mais precisava, porque era o seu negócio no mundo. O fumo, tabaco. Mas era ele quem dizia quanto é que ele pagava. Não é engraçado isso? É bom ensinar o Papai Noel aí
esse negócio de farofa de soja, eu sou o celeiro do mundo que eu espicho farofa de soja. Não, não é assim, não. Então, a China, ela pode dizer, entendeu qual é a jogada? Lá tem 1 bilhão e 400 milhões de boca. Alimento é estratégico, mas ela pode fazer essa coisa. Percebe? Ela dita por quanto ela paga a commodity que ela compra. Isso é estratégia. Isso é estratégico. Avisa aí para os pipoqueiros de soja. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é, em 2001, a China, que não teve esse negócio de patente, batente, contente, repelente, qualquer raio que o pente, de se comportar subalterno no modelo da economia ocidental. Não foi? Foi. Então, eu estou querendo chamar a atenção disso para dizer, está vindo os comedores pela beirada do império que está morrendo. Nós tivemos aqueles fatos em que o petrodólar foi chuviscado, e eu estou falando de onde está surgindo uma coisa que é quem come pelas beiradas e está atingindo o seu objetivo. Mas fora isso, depois que entrou na OMC, passou a gozar vamos dizer assim, do prestígio de um grande modelo de produção industrial, brigar por mercado e ter os mercados, porque vende o produto hoje com qualidade e mais barato, construir a infraestrutura que permite colocar o produto onde ela quer colocar, tornou a China a ameaça do Império Ocidental. Um dia nós vamos falar sobre... Tudo que eu estou falando aqui é para ser... eu acho que eu sou contra... existe a possibilidade o Império Chinês ser pior. É um império, não é um império e tal. Existem considerações a serem feitas, vamos dizer assim, no comportamento, né, na prática do modelo oriental de fazer negócio. É isso aí. Então, comente, bata papo, faça alguma coisa. Eu gosto de brincar. Vocês notaram que eu sou uma pessoa que gosta de lembrar e fazer umas lembranças meias peripéticas, mas é válida. Você pode escrever. Cérebro. Racionalidade. Gadinho, de esquerda, de direita, de centro, seja de onde for, aqui não. Tá? Até lá. O W Pueblo fica aí. Inscreva, faça seus comentários, aperta no sininho e o W Pueblo vem aí com outra cantiga obnubilante. Até lá. Antes muito chamego, farinha branca, sossego, intensa paz, afeição. Herói eu sei, é teu ego, mantendo o súdito cego, véu a cobrir podridão. No depois álcool, pozinho, roda, roda da história, fim da bajulação. Desaparece a ribalta e solidária a malta, até chegar a reclusão. Ó moralista imoral, carregas o signo carnal a repelir urubus.
pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, some daqui marginal, como o diabo foge da cruz. Depois álcool, pozinho, roda a roda da história, fim da bajulação. Desaparece a ribalta e solidária é a malta, até chegar a reclusão. Ó moralista imoral, carregas o signo carnal a repelir urubus. Repete o ritual, some pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, segue pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, some daqui marginal, como o diabo foge da cruz. Lara, 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 lara,